Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao Mapa do Historiador. E no vídeo de hoje a gente vai conferir a história do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Então confira o vídeo aí até o final. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Brasil declarou guerra às chamadas potências do eixo, que eram compostas por Alemanha, Itália e Japão, em agosto de 1942. Em 1942, o Brasil estava em plena ditadura do Estado Novo, comandada por Getúlio Vargas. Tal ditadura mantinha relações muito estreitas com as potências do eixo, em especial com a Alemanha. Essa aproximação ocorria tanto no âmbito econômico quanto no âmbito político e ideológico. A chefia de polícia de Vargas, representada por Filinto Miller, por exemplo, chegou a estabelecer trocas de informações e aprender técnicas de interrogatórios e tortura com a Gestapo, a polícia política nazista. Depois que a guerra iniciou-se em 1939, e sobretudo após a entrada dos Estados Unidos em 1941, Vargas passou a estabelecer um jogo político duplo com os dois lados, sem querer indispor-se nem com as potências aliadas e nem com as potências do eixo. Mas essa postura de ficar no meio termo chegou ao fim logo após submarinos alemães atacarem e afundarem 5 navios mercantes brasileiros, entre os dias 5 e 17 de agosto de 1942. Logo após o ocorrido, o governo de Getúlio Vargas foi pressionado tanto pelos Estados Unidos quanto pela própria população nacional, e então declarou guerra ao eixo e preparou-se para entrar em combate com a criação da FEB, a famosa Força Expedicionária Brasileira. O alinhamento brasileiro ao lado da frente antifascista se completou com o envio de uma força expedicionária brasileira para lutar na Europa a partir do dia 30 de junho de 1944. A FEB não foi uma iniciativa imposta pelos aliados, muito pelo contrário. Consistiu em uma decisão do governo brasileiro que passou por cima se dizendo das restrições dos americanos e da oposição dos ingleses. Alguns dirigentes desses dois países consideravam problemático integrar tropas brasileiras na guerra. Mas mesmo assim ingressaram com o peito aberto na Segunda Guerra Mundial, os famosos pracinhas, termo esse que significa sentar praça, que significa se alistar nas Forças Armadas. E eram todos soldados veteranos, ou seja, soldados novos. Logo após terem sido treinados pelos americanos, seguiram de avião para o Mediterrâneo e fizeram a infiltração em terreno italiano. Foi basicamente na libertação da Itália do jugo nazi-fascista que mais de 20 mil soldados brasileiros lutaram. O comandante-geral era o general Mascarenhas de Moraes e o conflito durou até o dia 2 de maio de 1945. Mais de 400 soldados brasileiros morreram e milhares ficaram feridos. Os mortos foram enterrados em Pistoia, na Itália. Depois, no ano de 1960, foi providenciada a transição das cinzas dos corpos dos combatentes para o Rio de Janeiro, onde foram acomodadas no Monumento aos Mortos da Segunda Guerra Mundial, no aterro do bairro da Glória.
A FAB, mais conhecida como a Força Aérea Brasileira, teve sua participação ao lado da FEB, a famosa Força Expedicionária Brasileira, na Segunda Guerra Mundial. Logo após navios brasileiros terem sido atacados por submarinos alemães, em 28 de janeiro de 1942, o Brasil rompeu as relações diplomáticas com os países do eixo, marcando o apoio aos aliados. Então, a Força Aérea Brasileira entrou no conflito ao lado dos aliados, em território italiano. A declaração de guerra do Brasil aos países do eixo, em 22 de agosto de 1942, determinou uma mobilização geral. Em 18 de dezembro de 1943, foi criado o primeiro grupo de aviação de caça, o primeiro Gávea, e em 20 de julho de 1944, a primeira esquadrilha de ligação e observação, a primeiro Elo. Para comandar as unidades aéreas na Itália foram designados respectivamente o Major Aviador Nero Moura e o Capitão Aviador João Afonso Fabrício Belloc. Ambos chegaram à Europa em outubro de 1944. Assim, em 3 anos, o Brasil fundou uma força aérea e investiu em formação, infraestrutura e aumento do efetivo e, enfim, desembarcou em um cenário de guerra real. O símbolo do grupo foi idealizado a bordo do navio a caminho da Itália. Dos elementos, a moldura alviverde simboliza o Brasil, o céu vermelho, a guerra, e o avestruz, o piloto de caça brasileiro, que precisou se adaptar a diferentes alimentos em suas missões. O escudo azul representa o Cruzeiro do Sul, que é o símbolo das Forças Armadas do Brasil, e a arma empunhada pelo avestruz, o poder de fogo do P-47. Sintapua é o grito de guerra do primeiro Gávea. Durante a guerra, o primeiro Gávea operou como unidade independente e as missões em fevereiro de 1945, quando os caças da FAB atacaram o inimigo em Monte Castelo, contribuindo para a vitória dos combatentes da FEB. Nos Estados Unidos, os brasileiros haviam sido treinados para operações de caça, e o clímax da atuação da Força Aérea Brasileira foi em 22 de abril de 1945, quando uma grande ofensiva dos Jamboks contabilizou 44 decolagens em 11 missões em um único dia. O dia amanheceu nublado. As 3 esquadrilhas verde, azul e vermelha do grupo levantavam-nos a partir das 8h30, com o objetivo de atacar estruturas e veículos próximos a São Benedetto. Uma delas decolou pouco depois em direção ao sul de Montour, para uma missão de reconhecimento armado. Mais de 80 veículos foram destruídos, além de fortes tanques e balsas. Ao fim do dia, o grupo acumulou 44 missões individuais e destruiu mais de 100 alvos. No dia 22 de abril de 1945 foi o dia com maior número de missões de combate despachadas, sendo celebrado até hoje como o Dia da Aviação de Caça. 2 P-47 foram avariados e um abatido, e seu piloto capturado pelas Forças Armadas. A primeiro elo apoiou a artilharia divisionária, a AD da FEB, realizando missões de observação, ligação, reconhecimento e regulagem de tiro. A primeiro elo realizou 684 missões em quase 200 dias de operações.
4 décadas depois, em 1986, os feitos do primeiro Gávea na Itália foram novamente reconhecidos e o grupo recebeu do embaixador dos Estados Unidos no Brasil e do secretário da Força Aérea Americana a Presidential Unity Citation, comenda concedida pelo governo norte-americano. Além do primeiro Gávea, só 2 unidades estrangeiras foram agraciadas com a medalha, ambas da Força Aérea Australiana. Galera, se por acaso vocês gostaram desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like aí embaixo para ajudar o crescimento do canal. Não custa nada se inscrever se ainda não for inscritos e ative o sininho, pois toda semana a gente vai ter vídeos novos aqui no Mapa do Historiador. E no mais, até a próxima!